No Brasil, no que diz respeito à poesia, houve, em tempos passados, uma predominância de poetas, diplomatas, funcionários públicos e profissionais liberais. Mais recentemente, houve uma predominância de poetas que encontraram as aulas na universidade ou em colégio como alternativa de trabalho, estabilizando-se pelo menos em uma classe média. Nos anos 1970, no Rio de Janeiro, mesmo a geração marginal ou mimeógrafo fora composta basicamente por moradores da Zona Sul. Chacal já afirmou que o pier, que havia na praia entre a rua Farm de Amoedo e a Montenegro, hoje rua Vinícius de Moraes, foi o berço da contracultura do Rio. É certo que hoje há uma alteração significativa nesse cenário. Moro a 70 quilômetros do mar. Moro a 2 horas e meia do mar. Moro a 2 ônibus e 24 estações de trem e 11 estações de metrô do mar. Moro a tanta preguiça de ir até o mar, mas todo dia piso nos 2 montes de areia da calçada do vizinho. E lembro que só esquece o mar quem mora perto do mar. Eu não esqueço que moro onde não escolhi, moro onde posso morar e, às vezes, é madrugada e fica silêncio. Às vezes, é madrugada e durmo, ouvindo o barulho da água, do valão, de frente à minha casa. E acordo com a boca salgada, nos olhos 2 montes de areia. A geração mais nova, composta por quem vai chegando aos 30 anos ou que passa um pouco deles, é repleta de moças e rapazes vindos de famílias pobres, do subúrbio, da periferia, de favelas, que em muitos casos foram e são os primeiros de suas famílias a terem tido condições de estudar em universidades públicas, que tiveram bolsas auxílios, bolsas de iniciação científica, bolsas de mestrado, bolsas de doutorado, que hoje fazem mestrado ou doutorado em filosofia, história, letras. Moças e rapazes que, no caso do Rio de Janeiro, deslocam a poesia da Zona Sul, levando-a para outras paragens, outros posicionamentos, outras intervenções existenciais e políticas. Suburbana. A abolição nunca chegou a Osório. O general, depois marechal, o herói do exército imperial, lá nos 1800 e hoje mais um dos imperecíveis heróis a cavalo sentado nas praças públicas no Rio, do centro à Zona Sul, monumental e cativo demais para chegar à avenida suburbana, agora já antiga, extinta, salva por Dom Helder Câmara, da origem por onde chegam os pilares do norte dessa cidade, até a Piedade, que ironia os nomes do eixo do caminho antigo imperial. Hoje o prefeito diz caminho troncal, é sem pernas nem braços, dizemos, salvos pelo esquecimento dos troncos dos engenhos, os pilares insustentáveis, mãos amputadas, não mais alcançam nem a praça, de onde o cavalo de Osório continua avistando a praia, agora salva da abolição, que antes chegava a Ipanema, depois de um caminho longo, até o ponto final do 457, que não chegará mais. Chamo essa geração, nascida em torno dos anos 1990
e que começa a publicar na segunda década dos anos 2000, de geração Lula, por ter sido beneficiada pelas políticas de inclusão do ex-presidente. É uma geração beneficiada também pela democratização da internet. Querendo flagrar uma movimentação histórico-poética que, vinda de antes, se encaminha a essa geração, chegando até ela, querendo flagrar poetas da geração que elegeu Lula, até esta que fora beneficiada por suas políticas inclusivas, Prazer, esse sou eu, filho de doméstica, numa época em que patrões cismavam em chamar de filhas as mucamas. Eu, criado numa mansão da Barra, obrigado a amar patrões como avós, sem direito de herança. Uma coisa aprendi, a ler livros e a me irritar com facilidade. Lá, onde o sinal está vermelho e sempre acabo errando a baliza, onde ninguém divide nada, quando até quem te chamou de sobrinho diz um dia: a casa é nossa, deves partir. Tá bom, disse. Só me dá 2 semanas. A série de vídeos documentais que tenho feito em 2019, lidando com uma história recente do país, é composta por 4 poetas do Rio de Janeiro. André Luiz Pinto, nascido em 1975 e com estreia em livro em 1999. Tatiana Pequeno, nascida em 1979 e com estreia em 2009. Bruna Mitrano, nascida em 1985 e com estreia em 2016. E Daniele Magalhães, nascida em 1990 e com estreia em 2018. O primeiro aspecto a ser destacado como comum é o local de proveniência de tais poetas: a Zona Norte, a Zona Oeste, a Baixada Fluminense, que demarcam tanto um outro modo de vida quanto uma intrusão política diferenciada. Eu nunca viajei para a Europa. Meus colegas de profissão riem assim constrangidos quando digo séria: não, eu nunca viajei para a Europa. Fui somente ao Paraguai em 90 e 91 de ônibus, comprar relógios Cássio de plástico e raito de sol para vender na escola para as mães de todos os meus não amigos de olaria. Minha mãe muambeira às vezes nos levava com a promessa de um videocassete para vermos o brinquedo assassino Chuck. No retorno da viagem, a nossa vida tinha muita expectativa. Esparramávamos as compras sobre a cama e, no entardecer de bom sucesso, contávamos os enormes investimentos das galerias de falsificados. Não, eu nunca viajei para a Europa.
Fiquei sempre aqui nos verões e nos domingos cintilantes de calor. Nunca também tivemos ar-condicionado, porque o calor foi sempre a melhor das metáforas contra e a favor da vida tropical e da vida na Europa. Assim foi ficando a Europa para lá. E eu lembro mesmo da bolsa de viagens da minha mãe, que ela tinha comprado na loja Corpo Louco da Praça das Nações. Ela chegava e espalhava tudo na cama grande. Minha mãe espalhava o trabalho. Ela dizia que vender aquilo tudo faria todo o esforço da gente valer a pena. O rio corria embaixo, as torres de tensão pareciam um cenário futurista, e quando as pessoas estavam distraídas na sala, eu entrava no quarto para abrir a bolsa de viagens e experimentar perfumes de mulheres mais velhas, meia calça preta de gente adulta, e descobrir o que era na minha pele a cor fumê de nome estranho. Porque rapidamente os relógios Cássio me entediaram, e eu queria mesmo era que houvesse ali, escondido, de presente, todas as fitas cassete com a trilha sonora das novelas, que assistia com o objetivo de me tornar uma moça educada, bonita, inteligente e esforçada, sabida dos truques sobre vendas de muambas e doces e bolos. Anotávamos no caderno dela de vendas os preços das mercadorias e durante a hesitação da formulação do preço eu imaginava algo que nos desse uma casa distante daquele cheiro mau de rio. Imaginava a casa com a piscina da embalagem do raíto de sol. O que minha mãe não sabe é que deve-se a minha poesia à muamba daquela infância, porque verdadeiramente era aquilo que passava por mim e que eu queria, mas jamais poderia ser meu. O segundo aspecto comum a tais poetas, que demarca uma posição de nossa poesia contemporânea, é um certo realismo, se entendermos essa palavra em seu sentido forte. Essa é uma poesia que deseja chegar o mais próximo possível do traumático do real, do temível a ser encarado, de um real terrível a ser suportado, de um real que teima a um só tempo a atormentar e a se esquivar, demandando um retorno intensivo a ele, que deixa, entretanto, rastros decisivos. Como olhar o que nos é arrancado? Como olhar o que é silenciado? Como olhar o que explode? Como olhar o incerto? Como olhar o que acaricia e envenena? Como olhar as dores? Diante do fato de que, como escreve André Luiz Pinto, todos como nós abafam os casos, como olhar o pior? Como olhar se viesse do fundo uma outra verdade submersa? Diante do pôr panos quentes no podre, como permitir a eclosão desse podre, dessa escandalosa e ultrajante verdade? Como olhar essa verdade submersa, ultrajante, escandalosa, que emerge avassaladoramente do fundo? Como olhar palavras que continuam ao léu, de onde se arrancam histórias das mais fundas raízes? Do mesmo André Luiz Pinto, há um poema intitulado Retorno, que desde sua primeira palavra traz o imperativo que retorna 7 vezes em seus 18 versos. Olhe.
Olhe, diz o poema de forma retornante, fazendo com que seja esse imperativo o que retorna. Olha à tua volta, olha à tua volta, olhe ao redor, olhe mais um pouco, olhe, peço de novo, olhe, olhe bem de perto. Ao fim das repetições imperativas e demandadores, esse olhar bem de perto vem com um acréscimo que diz muito de nossa poesia contemporânea. Olhe bem de perto, você aguenta. Suportar o que há para encarar, suportar um mundo triste que se herda olhando-o bem nos olhos, sofrer o que se vive e o que, para poder compreender, se olha, parecem ser a demanda e a coragem da poesia. Afinal, cada um faz o que pode. Aguentar olhar o real o mais de perto possível, sustentando na linguagem do poema aquilo que ele pode suportar, aquilo que, no limite, ele é capaz de sustentar, aquilo que, no extremo, ele consegue sofrer do real encarado. O terceiro aspecto em comum, evidente no poema de André Luiz Pinto e indicado no de Tatiana Pequeno, é a questão familiar. Em todos, há uma transmissão familiar, muitas vezes violenta. Em boa parte dos casos, e de um modo diferenciado, há uma violência familiar, posto que social, que se herda. Herda-se diretamente a violência da família ou a violência social que chega via família. Se ao fim do poema que Tatiana Pequeno leu para nós, há uma transmissão poética enviesada via o trabalho informal de sua mãe, isso não significa que não haja muita violência em sua poesia. Muito pelo contrário. Em André, a violência familiar está totalmente mesclada à social. Não só nele, nos 4 poetas que aqui aparecem. É um dos traços de certa poesia contemporânea. Vejam, por exemplo, esse poema de Bruna Mitrano, que testemunha uma violência contra a mulher, melhor dizendo, uma violência contra uma menina. Poema contra o poema, poema para além do poema, é, como verão, um poema denúncia. Poema denúncia, poema manifesto, poema panfleto, poema ativista, poema militante. É uma constante da poesia política a querer intervir no nosso tempo. O testemunho da violência contra a mulher, familiar ou não, é uma das marcas imperativas de nossa poesia hoje. Para mostrar isso, imediatamente após o poema de Bruna Mitrano, mostrarei outro de Tatiana Pequeno, ambos dos mais doloridos, sendo que, no primeiro, o gesto violento provém da própria família, enquanto que no segundo, não. Postagem do Facebook do dia 28 de dezembro de 2018. Quando eu era pequena, o meu pai esfregava o pau na minha bunda e depois chorava. Ele sempre chorava, pedindo desculpas. Quando eu era pequena, o meu pai cuidava de mim. Me ensinava a ler, andar de bicicleta, porque a minha mãe estava ocupada, sendo deprimida. O meu pai nunca deprimia, mesmo cansado do bife. Trabalhar 18 horas como motorista de ônibus chamava bife. Meu pai toda noite ia no meu quarto e dizia "te amo, filha", lambendo a minha orelha. Uma vez mordeu, tão forte que sangrou. Ele chorou e pediu desculpas. Eu disse "não dói, pai, não fica triste". E meu pai chorou mais, depois que eu disse "não chora". Eu não entendi. Eu não entendo. Porque estou quebrando linhas, se isso não é um poema. É uma denúncia inútil, agora que meu pai é velho e não cuida mais de mim, nem esfrega o pau na minha bunda.
caixa de joias. Não lembro exatamente qual era teu nome, se Rodrigo, Rafael, Ricardo, Renato. Eu usava um anel para dedos largos, tucum certamente, jamais marcacita. Vinha de Cordovil pela Penha aos 13 e sabia que no caminho da poesia haveria de atravessar vielas variadas do subúrbio. E a defloração do corpo era um preço caro que as mulheres pagam muito cedo como pedágio para permanecer vivendo. Fiz parte muito tempo do grupo de fêmeas que desconheciam a diferença entre romance e estupro. Não lembro qual foi o nome que você disse que era o seu, porque eu era jovem, embora fosse muito tarde. Não havia água para que eu me lavasse e saí com uma blusa de ursinhos retorcida, talvez manchada. Você me deixou num ponto de ônibus e enquanto aquela arrebentação doía, eu rodava o anel entre os dedos na noite da Praça do Carmo, sozinha. Pensava no balé Gisele, na moça magra, na ponta dos pés, gigante e brilhante. Eu com um anel de pobreza na ponta dos dedos, pequeno. Você em cima de mim há 1 hora, gotejando uma mentira que parecia amorosa. Então houve uma cena que fez nascer o poema. Descruzei os braços, prendi o cabelo por causa do calor, muito em câmera lenta, porque nunca marcacita, e fiquei novamente nua. Nada aconteceu além disso, como num clipe do Anthony and the Johnsons, e nem mesmo nenhuma palavra ou pessoa me salvou. Mas saber o trânsito da Penha, reconhecer os ônibus, suas cores e dobradiças, me fez atravessar o tempo das garagens, onde assisti a perda do noivado inexistente, Gisele, tutus, perdas de marcacita, onde perdi tudo, ficou uma mão aberta na porta daquele cômodo mofado. Vão-se os anéis caídos nos bueiros do subúrbio, fincam-se os dedos no silêncio do corpo curado no curtume. Para terminar, deixo com vocês mais um poema de Daniele Magalhães, que continua com esse vínculo entre família, sociedade e violência. Se intitula o tal projeto de autobiografias poético-políticas, é na certeza de que, em certa poesia contemporânea feita entre nós, o traço autobiográfico já comparece como político. E isso me parece decisivo. P. 31 de agosto, aniversário do meu pai. Quer dizer, do homem que eu chamo de pai desde os meus 6 anos de idade. 31 de agosto de 2016, ao fim de seu discurso após o golpe, a presidenta cita o poema E então, que quereis? De Vladimir Mayakovsky. O nome dele era Vladimir, o nome do meu pai, o nome do homem que eu chamei de pai até os meus 4 anos de idade, quando ele morreu, por um tiro, assassinado. Por muitos tiros, dirijo-me a esse pai que tinha o mesmo nome que Mayakovsky e a mesma inicial de seu sobrenome, M de Magalhães. Mas meu pai não era revolucionário. Meu pai era PM, policial militar. Se ele estivesse vivo, se eu ainda o chamasse de pai, eu não sei se conseguiria viver junto a ele. Mas ele está morto. Então, na impossibilidade de saber disso, eu só posso ir a ele em seu fantasma. Dirijo-me a você nessa violência do não saber com quem estou falando. Eu poderia dizer teu nome, pai, era Vladimir, como Mayakovsky. Mas, ao contrário dele, você não foi vítima de seu próprio revólver.
Você foi vítima daqueles para quem você apontava o revólver. Todos os dias eu me pergunto se hoje você teria algum limite. O que me resta de você é uma frase de minha mãe dizendo que você me amava muito. Além disso, o que me resta de você não veio de você, mas do que um dia me disseram de sua morte. Desde então, me pergunto o que move as pessoas que são movidas pela vontade de matar. Desde então, me pergunto se hoje você teria algum limite diante da falta de limite que identifica a política com a polícia desde antes. Sigo atravessada pela ferida de sua morte na minha vida. Sigo assombrada pelo terror que me invade, pelos buracos no seu rosto, no seu corpo e pela inscrição do seu amor que hoje não me chega diretamente, mas pelo intermédio de uma frase que não é sua, ou de apenas um nome que me remete ao seu contrário. Eu continuo desarmada. Eu continuo desarmada. Me dirijo a você, pelo que de você me chega, pelo outro que excede a você. Me dirijo na rasura do seu nome, na rasura da abreviatura da sua profissão ou vocação. Me dirijo a você nessa marca que soberanamente me chama, na rasura da assinatura soberana eu me dirijo a você, nesse nome que porta uma chama, nesse nome que convida, que chama, que quer dizer também o amor. No fundo, sei que muita coisa lhe faltava. Dirijo-me a você nesta falta, no poema que eu nunca escrevi a você. Dirijo-me ao poder que nos mata. Todos os dias dirijo-me ao terror que se abre neste corpo sem forma. A polícia é um corpo sem rosto presente em todos os lugares na sociedade. Dirijo-me a você neste corpo deformado que me assombra, em sua lei estremeço. Em seu rosto deformado me dobro, em seu nome transporto-me do poder ao poeta, que escreveu o amor ao poeta, que também escreveu o poeta, é o eterno devedor do universo. Dirijo-me a isso, a que não pude dar a sobra de uma ode. No fundo, sei que você também é apenas mais um, matável, como aquele que te matou, como eu, que aqui escrevo, nossas vidas, todas, sem valor.